Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Antes da exposição doutrinária da noite de hoje, eu vou ler um pequeno trecho de convite de Sheila, pelo Espírito de Sheila. Pequenas coisas. Uma simples flor disposta no caminho pode parecer pequena demais para alterar a paisagem em derredor. Sem ela, porém, a estrada seria menos bela. Modesto riacho, correndo oculto por entre as pedras, pode parecer pequeno demais para abastecer a humanidade. Sem ele, porém, muitas vidas ao redor viram a perecer. Humilde, réstia de luz coada pelo telhado de uma cabana pode parecer pequena demais para iluminar o ambiente. Sem ela, porém, a escuridão seria ainda maior. Assim também entre as pessoas. Um gesto de amor, um simples sorriso de simpatia ou humildade, ato de gentileza, podem parecer pequenos demais para regenerar toda a sociedade. Sem eles, porém, o quadro de dores e conflitos seria ainda mais grave. Pensa nisso e da próxima vez que a vida te convidar a servir, não sonegues as pequenas coisas que podes e deves realizar. Ainda hoje, a tua simples presença neste ou naquele ambiente, perante esse ou aquele irmão de jornada, pode representar a diferença entre o sofrimento e o aflito, revivendo a fé e acalmando os corações. Muito obrigado a todos e uma boa palestra. Uma boa noite a todos os presentes. Rogamos ao Pai Criador a sua presença em nosso ambiente, em nossos corações, e gostaria então de convidar a todos os presentes para uma oração, unindo os nossos corações ao Pai Criador. Senhor Deus Pai, de amor e de bondade, desejamos, Senhor, nesse instante, elevar a Ti o nosso sentimento de profunda gratidão por mais essa oportunidade concedida a cada um de nós que aqui estamos. Obrigada, Senhor, pela assistência e pelo amparo que recebemos no dia de hoje, desde os primeiros instantes em que abrimos os olhos físicos do corpo material, para que pudéssemos, Senhor, estar aqui nesse instante. Pedimos-te, Pai amado, a assistência e o amparo da espiritualidade presente, no sentido de dilatar a capacidade de cada um de nós de discernimento, para que consigamos, Senhor, assimilar a mensagem da noite de hoje, transformando-a em atitudes no nosso dia a dia. Com esse propósito de aprendizado que aqui estamos, Pai amado, pedimos a permissão à espiritualidade para darmos por iniciada a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje é com o nosso irmão Dionei, que a espiritualidade o inspire. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos pelo clima fraterno desta casa. Bom, mais uma vez,
chegou o fim do ano, no piscar de olhos, a gente mal percebe e novamente estamos nesse mesmo momento de fim de ano, nesse momento de clima natalino, o momento de casas iluminadas, ruas iluminadas, como ainda estão, né? Muitas mensagens de bênção, de paz, desejando tudo de bom, muitas reuniões de confraternização, trocas de presentes também. Há quem diga que não, que troca de presente é uma coisa material, não faz parte dessas festividades, né? Bom, mas ninguém dá presente para alguém pensando em ver a cara feia de alguém. Dá presente para ver o sorriso de alguém, aquele sentimento de gratidão. Então é bom sim. Se a pessoa, se todos os bilhões de habitantes da Terra hoje, no mesmo segundo, trocassem presentes, no mesmo segundo, se há um desejo do bem de ver a felicidade, então a Terra ia acendendo uma explosão de luz, já que os fluidos assim o seriam. Então o desejo do bem é tudo. Então essa é assim a época mais bonita do ano e a mais esperada também. Agora, por que esse clima não dura o ano todo, né? Porque os enfeites e as luzes, o clima e a magia não chegam até o carnaval. Vai se esvaindo ali pelo mês de janeiro adentro e desaparece. Então nós deveríamos ter luz íntima, uma luz interna, suficiente para que esse clima do desejo do bem durasse o ano todo. E por que nós não temos? Não temos porque falta justamente aquele que nós homenageamos nessa época. Falta Jesus. Jesus, que é essa fonte dessa luz íntima que nós precisamos. Então, o Espírito Emmanuel nos diz lá no livro Antologia Mediúnica de Natal, através da psicografia de Chico Xavier, ele diz que quando Jesus chegou a este mundo, o mundo estava envolto em sombras, em todos os setores. Sombras no trabalho, onde esse ainda era escravidão, sombra na justiça, onde ela não passava de crueldade, sombra nos templos religiosos, na forma de fanatismo, sombra nas governanças, os governos que não passavam de tiranias, e também sombra na mente do povo, na forma de ignorância e de miséria. Mas quando Jesus chegou pouco a pouco, com a bondade divina, com a luz, o clarão do Mestre, foi melhorando. As algemas da escravidão foram quebradas, as tiranias se transformaram em administração em prol de todos, o fanatismo foi virando uma fé raciocinada, a crueldade virou direitos humanos, a ignorância da mente do povo, aos poucos foi recebendo as bênçãos do socorro, da escola da solidariedade, e o povo foi se esclarecendo. Mas mesmo assim ainda restam sombras no mundo, muitas sombras, agora na forma de egoísmo. Ainda há muito egoísmo dentro de nossos lares, ainda existe egoísmo nas relações afetivas, existe egoísmo até mesmo na prática da caridade, tem egoísmo na prestação de serviço. Então Jesus lançou a luz foi lançada, mas o trabalho é nosso agora é a nossa vez, é a nossa parte. Então Jesus não veio fazer o nosso trabalho, ele veio apontar o caminho, ele veio ensinar. Então qualquer grupo onde esteja a boa vontade, o desejo do bem, o amor ao próximo, Jesus estará presente, mesmo em grupos que nunca ouviram falar em Jesus, nem ouviram falar o nome dele, mas ele estará presente. Já naqueles grupos onde impera o egoísmo, a má vontade, o desamor, mesmo que o Jesus seja cantarolado, endeusado e aclamado pelos homens, ele não estará presente, porque no fundo eles não querem a presença dele. Então a missão de Jesus não começou em Belém e não terminou no Calvário. Então desde que o mundo é mundo, ele sempre esteve ali pairando, inspirando a humanidade, orientando e apacentando o seu rebanho. Então nas Índias, na China, no Japão, nas Américas, na Europa, sempre esteve inspirando o homem através de intermediários que nós costumamos chamar de profetas, de iluminados, de escolhidos, profetas esses que em cada local, em cada época recebeu um nome diferente.
E muitos desses fundaram religiões que existem até hoje e que muitas vezes esses profetas foram tomados como os verdadeiros proprietários das filosofias que pregavam. Mas pouco importa o nome. Luz é sempre luz, luz não tem nome, luz é luz. Então, se a mensagem chegou onde tem que chegar, pouco importa o nome. Questão 625 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: qual é o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para servir de guia e modelo? A resposta é bem simples e curta, é Jesus. Então, ele é de fato o líder, ele é de fato o guia, o diretor, mas não para ser louvado como fazemos hoje em dia, não para ser aclamado e bater palmas, não, é para ser seguido como mensagem. Pois para muitos que conhecem a história de Jesus, a figura de Jesus, para eles Jesus ainda é aquela figura do crucifixo, aquele de braços abertos, cabeça baixa, triste, silencioso. Aquele é Jesus ainda para muitas pessoas. Então nós temos que tirá-lo de lá do crucifixo, trazer para o coração, para de fato se transformar num guia, se transformar numa mensagem. Mas para que isso aconteça, eu preciso diminuir a influência do mundo em mim. Eu tenho que reduzir o volume que vem do mundo, dos meus sentidos, o que é muito difícil fazer, porque basta caminhar pelas ruas, basta olhar para a telinha do celular, olhar para a TV, que todo o som do mundo grita em nossos ouvidos e ocupa todos os nossos sentidos. Não sobra nem um espacinho para ouvir a voz do coração, para ouvir a voz do além, a mensagem do guia. Então é preciso muita coragem, muita força de vontade, muita disciplina para reduzir o som que vem do mundo. Porque a disciplina é a única força que nós conhecemos com poder o suficiente para nos tirar da zona de conforto. Porque zona de conforto é instintiva, é primitiva, todo animal faz isso. Ele busca sobreviver e descansar. Isso é instintivo, isso é em todos nós. É o animal que está em nós. Sobreviver, conforto, descansar. Então qualquer mudança requer realmente um trabalho da disciplina. Ela é a única que pode enfrentar esse conforto que vem da matéria, que vem do mundo material. Pois durante milênios, o que nós conhecemos de religião é uma estrutura material. São as indumentárias, os templos, os altares, tudo para hoje, tudo para agora, para atender uma coisa material para esse momento. Era isso que nós conhecíamos. Mas Jesus veio espiritualizar essa escola terrena. Pois por mais confortável que alguém se sinta nesse ano letivo, nessa escola terrena, confortável em todos os sentidos, do campo material e das considerações sociais também. Mas tudo isso desaparece sem prévio aviso, desaparece ali na frente. Por isso felicidade não é deste mundo. Alegria sim, nós vamos ter muitos momentos de alegria, mas alegria temporária, são momentos de alegria, mas não de felicidade, porque tudo é muito frágil. E por mais longa que pareça a vida de alguém, 90, 100 anos, como está hoje em dia aí, mesmo assim, caminhando a estrada da vida, ela acaba ali na próxima esquina, onde a morte estará nos esperando para levar para casa, não como figura sinistra, mas como uma mãe, levando o filho para casa ao final do ano letivo. Então tudo é muito temporário, tudo passa muito rápido. Então Jesus vem ensinar a colher os frutos verdadeiros, aqueles que não causam decepção, por serem temporários, ou seja, aqueles que não desaparecem, aquele que os ladrões não roubam, os ratos não roem e o ferrugem não destrói, como está lá no Evangelho. Ou seja, é a verdadeira propriedade. Isso nós entendemos. Nós entendemos o que são valores materiais e valores permanentes, valores eternos. Entender é uma coisa, mas compreender realmente o valor e a diferença, nisso ainda temos dificuldades, porque a nossa prioridade número 1 é atender o conforto e o prazer, e isso nós entendemos, mas compreender a coisa eterna ainda é um problema para nós. Nós investimos muito em nós,
quase tudo em nós mesmos. A gente investe em fazer uma viagem, vai e volta, senta no sofá, parece que nunca sai dali. Muito que sobe são aquelas memórias afetivas, quando muito, sobe alguma memória boa, quando muito, e desaparece. Quando a gente investe em algum conforto material, em algum sonho material, conquistamos, entramos na rotina, a alegria desaparece também, ela some. Pois o conforto material só faz sentido com saúde física também, senão não faz o menor sentido. E se nós trocássemos esse conforto, esse prazer temporário, não tudo, mas uma parte, para investir em reduzir o fardo de alguém? Estamos na mesma escola carregando fardos diferentes, isso é visível. Estamos no mesmo barco, sim, mas a tempestade não é a mesma não, as tempestades são diferentes. E se eu investir em reduzir o fardo de alguém, isso não é temporário, é um valor eterno, eterno que fica guardado no bolso da alma. O nosso corpo espiritual tem uma mochilinha, onde eu vou guardando os bens eternos. É o que chamamos de luz no coração, ou a luz íntima de cada espírito. E nenhum espírito jamais caminhará pelas sombras e pela tristeza se tiver luz própria. E essa é a luz própria, esse investimento no bem eterno. Então, isso que nós não compreendemos perfeitamente ainda, a verdadeira propriedade. E só vamos compreender quando conseguir reduzir o som do mundo, que grita tanto em meus ouvidos. Então, nós já temos conhecimento suficiente para dar um passinho à frente e espiritualizar a nossa visão para além do horizonte da matéria. E essa é a proposta do Espiritismo, é espiritualizar os nossos passos nessa escola material. Nós temos que manter, sim, a nossa atenção, nossa mente, as lições desse mundo material, sim, afinal de contas, é provas e expiações. As minhas provas e expiações estão aqui, dentro da escola material, é verdade, mas aprendendo a espiritualizar cada passo, cada ação, nunca perder o contato com a lei, nunca perder o contato com o guia. Quando disse Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, César representa tudo que for temporário da escola material. Deus, todo o valor que for eterno, toda coisa divina. Jesus não disse que eu tenho que abandonar César. Não, abandone César porque ele não vale nada. Fique só com as coisas de Deus. Não falou isso. Então eu tenho que trabalhar com as coisas de César também. Mas o problema é o apego. Se eu me apegar às coisas temporárias, eu vou ser muito infeliz, cheio de decepções. Quando disse também Jesus que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ele também não definiu qual é o tamanho da matéria que deixa alguém rico ou não. Não definiu quem é o rico. Qualquer criatura que se apega a alguma coisa temporária já é um infeliz. Porque como ele vai entrar no reino dos céus, no reino da consciência tranquila, no reino da paz do coração, ainda algemado uma coisa temporária que já passou. Então não é uma questão de tamanho, é uma questão de mente, de apego. E de fato é muito difícil nós encontrarmos conforto diante das lições difíceis da vida se a minha mente estiver voltada tão só e exclusivamente para as coisas passageiras da vida. Sim, são tantas lições em todos os campos, né? Filhos, a perda, as aflições, o nosso trabalho, afetos, desafetos, companheiros, familiares, as tristezas, a insegurança, o abandono, a solidão, a doença, a dor, que são tão severos às vezes. Então, como encontrar amparo nessa coisa da escola terrena material, se eu não conseguir reduzir o som que vem do mundo para ouvir a coisa do além? De fato, é difícil encontrar amparo. Então Jesus, ele nunca violentou a consciência de ninguém, nunca proibiu nada, nunca condenou ninguém. Até mesmo aquela passagem onde falam que uma mulher supostamente pega em pecado foi apresentada a Jesus para que esse desse a sua opinião, se deveriam cumprir a lei dos antigos, de apedrejar a mulher ou libertar a mulher da sentença. Então ele nem falou que sim, nem falou que não. Mas ele disse, então que atire a primeira pedra, que não tiver nenhum pecado.
também não perdoou aquela mulher. Ele disse: então vai e não peques mais. Então Jesus é o orientador, ele aponta o caminho. Jesus nunca tirou o fardo justo que nós carregamos, nunca. Mas ele aponta o caminho do fardo leve e do jugo suave. Então isso é que vem fazer o Espiritismo. Ele vem esclarecer aquilo que eram tomadas como parábolas sem muito sentido, que Jesus falava, para transformar em coisa prática, aplicável no nosso dia a dia, que seja possível iluminar a nossa caminhada pela escola terrena, dando uma compreensão muito prática a tudo aquilo. Então o Espiritismo também não contraria os ensinos de Jesus, como dizem os críticos que não conhecem o Espiritismo. Não, ele não condena e não contraria em nada. Tanto que Emmanuel, antes de começar seu trabalho, Espírito Emmanuel, antes de começar o seu trabalho junto a Chico Xavier, ele disse: se algum dia eu contrariar Jesus, fique com Jesus e não me procure mais, para ter certeza que nunca ia contrariar. Então o Espiritismo é a doutrina do esclarecimento, não das proibições. O Espiritismo não é um trabalho do bem contra o mal. Quem é contra o mal está em guerra com alguém. Ele prega o bem e o mal desaparece. Não é uma luta contra as trevas, ele acende a luz e as trevas por si desaparecem. Então aqui em nossos encontros semanais nessa casa espírita, nós recebemos as informações do Evangelho, a orientação fraterna, a fluidoterapia, que é o passe. Falamos coisas bonitas, nos abraçamos, somos muito simpáticos. Falamos sobre amor ao próximo. Aqui somos uma maravilha. Só que aqui é fácil. Inclusive é muito fácil ser espírita. Basta acreditar nos postulados espíritas. Acreditar em Deus, na mediunidade, na reencarnação, na lei de causa e efeito, de que todos os globos são habitados, já é espírita. É muito fácil. Agora, difícil é aplicar isso lá fora, pois lá fora que estão os meus desafios. É no dia a dia que eu encontro as lições. Então, o verdadeiro espírita é aquele que busca uma transformação moral, é aquele que busca combater as suas más tendências, suas más inclinações. E cada um de nós entende diferente. Cada um de nós ouve os ensinos de Jesus e compreende de forma diferente. Nós somos diferentes, sim. Nós tivemos reencarnações diferentes, quantidades diferentes, lições diferentes, como na parábola do semeador, onde sementes foram jogadas, algumas caíram pelo caminho, outras entre as pedras, outras entre espinhos e outras caíram na terra boa. As que caíram na estrada, os passarinhos comeram, as sementes, não sobrou nada. Ali somos nós. Nós ouvimos, não temos o menor esforço para compreender alguma coisa. Nem queremos, na verdade. As coisas do mundo são exclusivas, não sobram nada. As que caíram entre as pedras, brotaram e cresceram muito rápido, mas sem profundidade, sem raízes. O sol veio e queimou a planta e ela morreu. Ali somos nós. Nós ouvimos o Espiritismo, nós nos empolgamos, nos encantamos, queremos converter todo mundo. Como o Espiritismo é bom para aquela pessoa, para aquela outra pessoa, é bom para todo mundo, ficamos até fanáticos, mas não nos convertemos. É para os outros, não para nós. Então, a menor dificuldade, nós desistimos de tudo e abandonamos também. As que caíram entre os espinhos, brotaram, cresceram, mas os espinhos cresceram também e sufocaram a planta e ela morreu. Ali somos nós. Nós ouvimos, até nos esforçamos para compreender, só que o som do mundo fala mais alto. A minha vontade cresce, mas o volume do mundo cresce junto, então sufoca o pouco esforço que eu já tinha. Aí algumas caíram na terra boa, cresceu, brotou, cresceu e deu frutos. Somos nós. Ouvimos, compreendemos e nos esforçamos para domar nossas más inclinações de forma efetiva. E não é a frequência com que eu participo das reuniões da Casa Espírita que define se eu sou terra boa ou não, mas é a forma com que eu aplico o que eu ouço aqui dentro, que eu aprendo na Casa Espírita, a forma que eu aplico lá fora, com as pessoas que cruzam o meu caminho. Como disse Chico Xavier,
Ninguém cruza nosso caminho ao acaso e nós não entramos na vida de ninguém sem razão alguma. Nós não vamos praticar o Evangelho isolados do mundo. Isso é a lei de sociedade, ela é uma obrigação para a nossa evolução. Um é o passaporte do outro para a felicidade. Então é através daquela pessoa difícil, que cruza o nosso caminho, pode ser um parente, um colega, um conhecido ou um desconhecido, que divide temporariamente a experiência conosco. É ali que eu vou aprender a ter paciência e tolerância também. Então Jesus tem que deixar de ser aquela imagem no crucifixo e ser uma mensagem para nós. Agora, como enxergar mais longe, mais alto, se eu sou tão egoísta ainda? Eu só tenho atenção para mim mesmo. Eu enxergo o mundo e as pessoas tomando eu mesmo como referência. Eu sou a referência para tudo. É por isso que nós só gostamos de pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente. Aquelas que não têm nada a ver com a gente, nós não gostamos. Temos até uma certa antipatia, na verdade. Então assim Jesus fica muito pequenininho, porque nós somos muito grandes, nós somos gigantes ainda. Eu sou referência para tudo. E ele ficou pequenininho. E como disse o apóstolo João, é necessário que eu diminua para que ele cresça na minha vida. E como disse Jesus, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Não é um convite para abandonar a minha personalidade, não. É um convite para deixar de ser a referência para tudo, para diminuir o meu ego, diminuir o meu tamanho diante do mundo. Então Jesus disse: se vós estiverem em mim, e se minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e será dado. Nós pedimos muitas coisas em nossas preces e não recebemos nada, porque nós só demos atenção ao ser afeito. Nós esquecemos do eu devo estar nele e ele deve estar em mim. Só que eu sempre estou em mim mesmo. Eu não estou nele e ele também não está em mim. Quando de fato eu estiver na mensagem do Mestre, as palavras dele estiverem em mim, as minhas preces serão diferentes. Aí sim serão atendidas, porque serão pedidos bem diferentes, não das coisas temporárias. Assim como fez Paulo de Tarso, quando ele disse: já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Gente, lá no livro intitulado Em Torno do Mestre, de Vinícius, lá tem um diálogo hipotético, uma entrevista hipotética entre o entrevistador e algumas figuras conhecidas do Espiritismo, do cristianismo. Muitos já ouviram essa mensagem, ela é bem antiga já, volta e meia aparece na internet, volta e meia desaparece, né? Então vai e vem. Então, nesse diálogo hipotético, o entrevistador faz a seguinte pergunta para essas figuras: quando e onde Jesus nasceu na sua vida? Perguntou-se a Francisco de Assis, ele respondeu: foi lá na Praça de Assis, quando eu deixei a minha bolsa, a minha roupa, meu dinheiro, para segui-lo, pois eu sabia que somente ele era a fonte inesgotável do amor. Perguntou-se a Pedro e ele respondeu: Jesus nasceu lá no pátio de Caifás, do palácio de Caifás, quando o galo cantou pela terceira vez. Ali eu vi que eu havia negado, e foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Perguntou-se a Paulo de Tarso e ele respondeu: Jesus nasceu lá na estrada de Damasco, quando uma intensa luz me deixou cego. Eu pude ver a figura nobre e serena chamando por mim, e naquela cegueira eu passei a enxergar o mundo novo. Perguntou-se a Tomé e ele respondeu: foi naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e eu compreendi que a morte não tinha nenhum poder sobre ele. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntou-se a Lázaro e ele respondeu: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo, e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento compreendi finalmente quem ele era. Ele era a ressurreição e a vida. E perguntou-se a Judas, e ele respondeu: Judas nasceu para mim no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação. E ali eu compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros do mundo. É claro que isso é só um recorte, né? As figuras são muito mais numerosas. Mas o importante é, e nós?
Quando e onde Jesus nasceu ou nascerá em nossa vida? Quando e onde Ele vai passar a ser uma mensagem em nossa vida, e não apenas uma imagem do crucifixo? Porque quando nós compreendemos de fato, quando Ele deixar de ser uma imagem e passar a ser uma mensagem, quando compreendemos a essência de tudo, a vida vai ficar muito mais simples, porque aquelas necessidades não serão mais necessárias. Ou seja, a bagagem ficou mais leve. Nós não vamos mais amar as pessoas por serem um reflexo nosso. Nós vamos amar as pessoas pelo que elas são de fato. Nós não vamos mais fazer questão de ser donos da verdade, porque a verdade é aquilo que cada um escolhe para tocar a sua vida, para vivenciar. E nós vamos de fato entender que o tesouro mais valioso que existe dentro dessa escola terrena, em nossa vida, é viver em paz, com a consciência tranquila e sem medo de nada. Então, gente, essa foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Um abraço a todos e feliz ano novo. Que possamos então, uma vez mais, elevarmos os nossos pensamentos ao Pai Criador, nos aproveitando desse instante, dessa harmonia, dessa paz, para agradecer a Ti, Pai amado, pela oportunidade de recebermos tantos ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque necessitado que somos, volta e meia, Senhor, estamos tropeçando no nosso próprio egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Que possamos nós, Pai amado, a partir de hoje, num esforço contínuo e não repentino, num esforço contínuo, nos aprimorarmos. Dai-nos, Pai, sempre o bom ânimo, a boa vontade e a companhia dos bons espíritos, que eles possam, Senhor, estar sempre ao nosso lado, para que nós não venhamos, Senhor, fraquejar, ceder aos nossos próprios impulsos, às nossas fraquezas, às nossas mazelas, que todos nós ainda carregamos. Que eles possam, Senhor, nos intuir, nos acalmar, acalentar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nos acerenar, para que possamos nós, Pai amado, fazermos uma caminhada mais segura, mais tranquila, mais serena. Que Tu, Mestre Jesus, realmente sejas para nós o guia e modelo, que nós possamos, Divino Amigo, estarmos sempre procurando estar ligado a Ti, aos Teus exemplos, às Tuas mensagens do Evangelho, para que nós possamos sempre nos inspirar e nos acalmar. A Tua mensagem, que é uma mensagem consoladora e esclarecedora, possa pulsar na nossa intimidade. Agradecemos, Pai amado, esse instante iluminado, que possamos, ao sair daqui, levar desses ensinamentos e pôr em prática no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio social. Esse é o nosso propósito, é a nossa tarefa, a nossa obrigação. Que sejamos nós capazes de rogar a Ti todo dia as forças necessárias para vivenciá-las e assim construirmos um ano novo que aí chega com mais paz, com mais luz, com mais serenidade. Que assim seja. Graças a Deus.